A paz do Senhor, irmãos. Vamos hoje estar meditando sobre um assunto que está bastante na moda hoje em dia, a qual muitas pessoas acham que é normal e que é comum. O que significa fugir da aparência do mal? Foi-me dado 4 versículos, a qual eu li, meditei, orei, e Deus me trouxe algumas palavras com relação a esses 4 versículos. Então, o primeiro deles está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma de mal. Então me trouxe a seguinte pergunta: o que significa fugir da aparência do mal? Fugir da aparência do mal, irmão, significa andar conforme a vontade do Senhor, revelada em sua palavra, zelar pelo bom testemunho e privar-se de qualquer coisa moralmente má que transgride os mandamentos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo adverte aos crentes da Tessalônica para que eles guardem ou refreiam-se de algo ruim, de algo mal que o afasta de Deus. Então o significado de fugir da aparência do mal implica na ordenança de evitar, recusar, não aceitar o mal. Não devemos aceitar o mal, irmão, a qualquer preço. Jamais devemos aceitar o mal. O sentido da frase tem mais a ver com a ideia de privar-se ou impedir-se do que com a ideia de distância, no sentido de manter-se longe. Embora aquele que se abstém do mal, obviamente procura se manter distante daquele sentido prático e experimental. Irmãos, é muito fácil cair em tentação, é muito fácil errar, porque o mal chama atenção. O mal, ele nos atrai, e às vezes é mais fácil praticar o mal do que praticar o bem. Paulo também nos deixa. Paulo, ele não deixa nenhuma dúvida acerca do que os crentes devem abster-se, a saber, de toda a aparência do mal. Devemos fugir, irmãos, da aparência do mal, porque Satanás, ele te traz uma bandeja recheada de mal. A palavra aparência traduz o grego eidos, um termo muito usado na literatura grego-romana, que significa forma, aparência externa ou tipo. Quanto mal tem te aparecido bonito? Quantos maus tem aparecido para você com uma aparência boa, perfeita? Isso quer dizer que basicamente a recomendação do apóstolo, irmãos, é de que os crentes devem privar-se de todo tipo de mal. É interessante perceber a ênfase no todo, isto é, quando o assunto é o mal, não há qualquer exceção. Cristo não abre qualquer exceção quando o assunto é o mal. Toda espécie de mal deve ser rejeitada em nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o mal tem que ser rejeitado. Temos que nos abdicar todos os dias do mal que habita em nós. Devemos abster-nos de pecar, irmãos, e de tudo que tem aparência de pecado, que nos conduza ou nos aproxime do pecado. O que não se refreia das aparências do pecado, o que não elimina as ocasiões de pecar, e que não evita as tentações nem a aproximação ao pecado. Fuja do pecado, irmãos. Fuja. Satanás, ele vai te trazer um pecado bonito, agradável, atraente, satisfatório, aquilo que você está precisando e nós não necessita.
não se manterá por muito tempo sem pecar. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, olhos abertos, ouvidos ativos, para podermos nos abstermos do mal. Então, irmãos, como fugir da aparência do mal? Como fugir da aparência do mal? Enquanto só existe um bem que se deve ser retido pelos crentes, lá em 1 Tessalonicenses 5:21 continua: julgai todas as coisas, retende o bem, que é bom. O bom é bom, irmão. É bom fazer o bem. O mal pode se apresentar de muitas e diferentes formas, mas o bem tem que prevalecer. A expressão toda a aparência do mal revela exatamente isso, irmãos. Temos que fugir da aparência do mal. Contudo, seja qual for a sua forma apresentada, o mal sempre será mal. Não se deixe enganar. Assim como diz uma música mundana, o bom malandro. Não existe mal que seja bom. Mal é mal. Mal é ruim. Mal é péssimo. Mal ele acaba, ele destrói, ele corrói. Mas como podemos evitar tudo isso, irmãos? Somente em Cristo. O mesmo apóstolo Paulo responde que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e corpo de nós sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:23 e 24. Aquele que vos chama, irmão, é fiel. Cristo é fiel. Sejamos nós também fiéis a Ele, não pecando, não errando, não nos deixando cair em tentação. Podemos, irmãos, fugir de toda a aparência do mal mediante a santificação, a orientação da palavra de Deus e o zelo pela comunhão com Ele, a oração, a leitura, o jejum. Irmãos, os santos não podem ter nada em sua vida que possa ser mal interpretado ou criticado pelos outros. Temos irmãos dentro da igreja que passam anos sem falar com outro irmão por qualquer ofensa. Temos parentes, até mesmo os irmãos, que passam a vida inteira sem pedir perdão um para o outro por causa de uma ofensa boba. Se nos entregarmos a Deus, Ele é fiel em edificar-nos em santidade, a oração, o amor fraternal e a atenção à palavra do Senhor santifica-nos e nos mantém prontos para o retorno de Cristo. E não é isso que você espera? O retorno com Cristo, um encontro com Cristo, a sua salvação? Então nós devemos fugir do mal, da aparência do mal. Devemos seguir o bem, que é Cristo. É possível, irmãos, fugir de toda a aparência do mal. Sim, é possível fugir. É possível. Em Cristo Jesus é possível. E somente em Cristo é possível. A recomendação para o crente se abster, fugir da aparência do mal, não é uma visão utópica, não é uma coisa impossível. É algo palpável, alcançável a todos nós. Pelo contrário, embora o pecado ainda seja uma possibilidade real, porque todos os dias nós acordamos já pecando, então nós devemos fugir da aparência do mal. Devemos fugir, irmãos, da aparência do mal. Porque o crente genuíno, o cristão genuíno,
é aquele que foge todos os dias da aparência do mal. Embora o pecado ainda seja uma possibilidade na vida nossa, como crente, uma possibilidade real, ela só pode acontecer por um acidente de percurso. Porque tem crente por aí vivendo, pequei, perdão, Senhor. Senhor, pequei de novo, perdão, Senhor. Não é assim, irmãos. Não devemos mais errar. Nós devemos pedir perdão pelos nossos erros e os nossos pecados. Sim, temos que pedir perdão pelos nossos erros e pecados, mas não devemos mais cometer os mesmos erros e os mesmos pecados. Portanto, a santificação deve ser uma marca distintiva em nossas vidas, marcante. A pessoa que olhar você, ela tem que ver o Cristo que habita no seu coração. Através da sua santificação, nossas imperfeições vão sendo corrigidas progressivamente, dia a dia, até que a perfeição final seja alcançada na segunda vinda de Cristo. Quantos de nós não estamos esperando a vinda de Cristo? Quando receberemos um corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado, salvo, glorificado. Além disso, irmãos, essa é uma promessa certa e verdadeira de Cristo, pois Ele não repousa em sua própria capacidade, porque somos falhos. Mas na fidelidade de Deus, que nos chamou e que nos completará a sua obra em nós. Ele completará a sua obra em nós, irmãos. Não somos nós que vamos completar a obra, é o Senhor que abre a nós buscarmos a santificação todos os dias. É o que está escrito lá em Filipenses, que o próprio Deus completará a sua obra em nós, lá em Filipenses 1, 6 e 2, versículo 13. Assim, irmãos, o Espírito que habita em nós é quem nos orientará e nos guiará no caminho da justiça, da paz, do amor, do zelo, do cuidado, do respeito, fazendo com que ele não ande mais nos caminhos tortuosos do pecado, servindo de instrumento para o mal, para Satanás. O crente que foge de toda a aparência do mal não vive mais desordenadamente. Ele não vive mais confuso, desorientado, segundo as obras da carne, mas manifesta as virtudes do Espírito de Deus. Para ele, fugir da aparência do mal não é algo penoso, mas é um deleite por saber que está agindo conforme a vontade do Senhor. Irmãos, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A sua palavra nos edifica, a sua palavra nos fortalece. O seu Espírito vem para poder nos engrandecer. O seu Espírito vem para poder nos conduzir. Então não deixamos nós cair pelo mal. Que nós possamos seguir o bem, a palavra de Deus que é fiel e inerrante, para que nós juntos possamos alcançar a salvação para a honra e glória do Senhor. Amém? Que esta palavra venha tocar aos nossos corações, possamos fugir do mal, porque o nosso coração é enganoso, mas que nós possamos com fé, com a palavra no coração, joelhos no chão, jejum, vencer o mal, que é o que Deus espera que nós façamos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por sua palavra, hoje e sempre. Que assim seja. Amém.